nós trazemos um tema hoje do conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor. Semana passada nós falamos a respeito nossa, eita cabeça minha, né? Dificuldade para lembrar o que eu tenho de uma das coisas. Deixa eu ver o que eu falei semana passada, aqui, está aqui, para não falar besteira. Nós falamos sobre a suficiência de Deus, falando quanto Deus é suficiente para nós, quanto Ele é suficiente para fazer todas as coisas em nós e por nós, e mesmo sem nós. Deus é suficiente. E hoje eu quero trazer um assunto a respeito do que o profeta na época, o profeta Oséias, ele clamava ao povo para que houvesse conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias 6, verso 3. Depois nós vamos abrir depois Efésios capítulo 5. Todos vamos abrir a Bíblia lá e nós vamos ler o texto de Oséias, de Efésios capítulo 5, do 1 ao 21. Mas, Oséias capítulo 6, Oséias, profeta menor, lá no Velho Testamento, Oséias capítulo 6, aí ó, Oséias 6, 3. Oséias 6, 3. Oséias clamava ao povo. Ele dizia aqui, uma da sua profecia, do seu contexto, ele dizia: conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vida ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Vamos orar. Mais uma vez, Deus, diante da Tua palavra, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha total liberdade de falar aos nossos corações. Que Teu Santo Espírito realmente, ó Deus, nos convença. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, faça o que tem que acontecer em nosso ser, no ser da Tua igreja, no ser de cada um que há de ouvir esta mensagem. Que o Senhor nos faça realmente trazer ao conhecimento do Senhor Jesus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Oséias vivia um tempo difícil. Oséias vivia um tempo de muita dificuldade, apostasia. O povo tinha se afastado de Deus. Então, tem duas linhas de interpretação desse texto. A primeira linha era que o próprio profeta estava fazendo, conclamando o povo a voltar para o Senhor, a estudar, a aprender, a conhecer mais de Deus, porque as consequências do pecado de Israel realmente estaria vindo, né? As consequências viriam. Então, e tem também uma outra interpretação da maneira de ver, que era o próprio povo, o povo que já estava sincero, o povo que estava procurando fazer as coisas certas. Eles queriam que os do povo também voltasse para o Senhor, né? E é interessante que no mundo corrompido de espiritualidade, de imoralidade, sociedade seguindo seu próprio curso, suas próprias vontades e desejos, é lógico que eles não vão buscar o Senhor. É lógico, né? E nós temos uma semelhança gigantesca com o que nós vivemos hoje. Um mundo totalmente desapegado das coisas de Deus, um mundo totalmente afastado dos caminhos de Deus, um mundo totalmente desligado das coisas de Deus, e muitos crentes também. Muitos crentes acham que só o fato de vir à igreja já resolve o seu problema. Eu vou à igreja no fim de semana, vou à igreja no domingo, depois eu fico livre. Muita gente já pensa assim, que o fato de vir à igreja já cumpri minha obrigação para com Deus, né? E a vida cristã, ela é muito mais do que isso. Um cidadão chamado W. Wisby, sei lá se é assim que se pronuncia o nome dessa pessoa, ele disse o seguinte: os israelitas queriam felicidade e não santidade. Queriam uma mudança de circunstâncias e não do caráter.
Isso foi um livro que ele escreveu, né? Bible, exposição, comentário e exposição da Bíblia de 2001, né? De 2001. Então as pessoas, elas querem, vamos tirar os israelitas, porque isso está igual a nós hoje. O texto só mudou de data, mas a situação é a mesma. E o texto diz aqui, eu vou tirar o nome israelita e vou colocar o nome povo, de uma maneira geral. Povo, entenda-se cristãos, tá? Então os cristãos querem, não queriam, querem felicidade e não santidade. Querem uma mudança de circunstâncias e não de caráter. O povo não está preocupado mais em ter um bom caráter. Antigamente a pessoa falava, né? A palavra dela era suficiente para que se assumisse um compromisso, né? Até lembro na minha época de moleque, tinha o rádio PX, né? Que era a moda da época, e a gente ficava conversando, vamos conversar de bigode a bigode, ou seja, cara a cara. E o que eu falo, eu estou falando, eu assino embaixo. Não precisava de outra forma. O que você falava, a sua palavra era suficiente. Hoje, você precisa estar no cartório assinando, que a sua assinatura é reconhecido firma, e muitas vezes eles não aceitam aquilo que está assinado ali, pedem que você vá de novo atualizar a sua assinatura para que comprovar que você é você mesmo. E ainda assim, ainda tem gente que mesmo assim ainda não honra a sua palavra, ou melhor, a sua assinatura ali no papel, né? Então, gente, para uma sociedade que está tudo corrompido, está corrompido a espiritualidade, corrompido a moralidade, corrompido a sociedade de uma maneira geral. Hoje as coisas certas passam a ser erradas, e as erradas não, as erradas é que são valorizadas, né? Ouvi uma notícia, não sei se é verdade, né? Aonde que agora uma pessoa, um ladrão com arma na mão, ele não é mais responsabilizado por estar com arma na mão e nem com porte de arma, porque aquilo seria a ferramenta de trabalho dele, né? Eu não sei se é verdade isso, eu não sei, mas eu vi algumas pessoas falando, né? Também não fui correr atrás para saber se é verdade, né? Mas aí uma coisa é certa, é a arma de trabalho dele, ele não pode ser responsabilizado por estar com uma arma na mão. Quer dizer que eu não tenho arma, se eu portar uma arma for pego, eu sou criminalizado pelo fato de que eu estou armado para me defender. Não estou dizendo que está certo, mas estou dizendo que as coisas estão invertidas. O que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser valorizado. E se você que é certo quer criticar o errado, você está errado. Mas o errado pode criticar o certo e pode fazer o que quiser com aquilo que ele acha que está errado, né? Então o mundo sempre foi assim, está cada vez pior. O povo naquela época de Oséias estavam seguindo e servindo outros deuses da sua terra, deixando de lado, começando desde a autoridade máxima de Israel, indo até o que seria ninguém, né? Vamos dizer assim. Mas se a autoridade máxima da nação está se corrompendo, está se prostituindo, está, enfim, vivendo uma vida de total imoralidade espiritual, social, etc, o que o povo vai fazer? Cada um cuide por si, cada um vai responder por si diante de Deus. Então começa esse Wisby aqui, eu não sei se era Wisby, não sei nem falar o nome direito desse cara aqui, o Ierby, deve ser assim, sei lá, né? Ele fala que o povo apenas queria felicidade. Não é isso que o povo quer hoje? Ah não, nós queremos viver bem, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero, mas não muda caráter, não muda atitude diante de Deus. Deus para as pessoas agora passou a ser um nada, Deus não é mais importante. E aí vem as críticas, Deus não existe, né? Deus não existe, tá bom, não quer existir para você, tudo bem, cada um crê do jeito que quer, mas se cada um for sincero no seu próprio coração,
nossa própria consciência e começar a pesquisar a respeito de quem é Deus, ele vai ver que a própria ciência se cala. A própria ciência chega a um certo ponto e fala, de fato, existe um ser criador. Eles ainda não querem dar o nome de Deus, mas eles falam, de fato, existe um ser criador de todas as coisas. Já falei aqui, e a ciência tem mostrado que, dizem, o universo, não sei o que, está em expansão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, certo? O satélite que enviaram mais recente agora, o chamado James Webb, está mostrando por várias evidências de que o nosso universo, ele não é um universo antigo, ele não está em expansão e ele é um universo recente, novo. Então a própria ciência está mostrando que existe de fato um ser criador, por mais que eles não queiram dar o nome, que é o Deus, criador de todas as coisas, por mais que eles não queiram aceitar ainda a existência de Deus. Então, gente, você escolhe quem você vai discutir. Infelizmente as pessoas, elas preferem aceitar o que os outros falam e não pesquisar nada a respeito daquilo que está sendo falado, né? Que nem eu disse, falaram essa notícia aí de que a arma do cara agora, do criminoso, passou a ser ferramenta de trabalho. Eu, sinceramente, eu não pesquisei. É falso, né? Então, é falsa essa declaração, tá? E só podia ser, né? Quem falou isso aí, sinceramente, ele faz para criar caso. Mas ainda que seja verdade, se eu estiver armado por aí, a polícia me parar, eu posso ser preso. Mas vai aí nos bailes funks aí que aparecem nas regiões de São Paulo, o pessoal de arma na mão, e ninguém não acontece nada lá com eles. Não acontece nada. Mas isso é problema deles, eu não estou nem aí com eles, contanto que eu sei que as pessoas que moram na região dessa situação sofrem bastante com isso, mas eles estão com arma na mão e nada acontece. Mas então, gente, para ver como a sociedade está corrompida, e a grande maioria das pessoas que vão para esses bailes vão para se divertir desde que não mexa comigo. Vão, se divertem e tal, é o que eles querem felicidade, mas não querem mudança de caráter, que mudança de caráter muitas vezes vai doer, porque você vai ter que parar de mentir, vai ter que parar de prostituir, vai ter que parar de roubar, de matar, de trair a esposa, traficar, etc. Tudo aquilo que é errado você tem que parar. E muita gente sobrevive dessa forma dos erros, porque se não tivesse procura, não teria oferta. Se tem oferta, porque tem procura. As pessoas querem só viver o momento, esquece que um dia terão que prestar conta de si diante de Deus, né? Mas isso é cada um vai dar conta de si. Então, meus queridos, quando nós pensamos nesse mundo depravado, corrompido, etc. e tal, como nós cristãos devemos nos proceder, como nós devemos entender e ver essa situação, né? Primeiro, conhecimento. Você desafiou o pessoal aqui, desafiou o povo aqui, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo, né? A outra versão diz, conheçamos o Senhor e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo a Yahvé, o Senhor. Então, gente, conhecimento do Senhor. Por mais que você, meu querido, que está me ouvindo, me assistindo, você não conhece o Senhor, mas tem várias religiões por aí, está cheio de religião. Comece a pesquisar cada uma. Pesquise na palavra de Deus, quem é Deus. Porque outras religiões não falam de seus deuses, falam de seus profetas, falam dos seus líderes, falam dos seus antepassados, falam de uma visão espiritualizada da coisa, falam quem foi tal pessoa, porque tal pessoa fez isso e fez aquilo, e ai de mim ou você, se falarmos contra aquela pessoa. Mas quando se fala de Deus, é na palavra de Deus que nós encontramos quem é Deus. E Osés desafia o povo, conheçamos
o Senhor. Conheçamos, ou seja, vamos juntos estudar quem é Ele, vamos juntos estudar o que Ele faz, o que é a essência de Deus. Vamos estudar. E aí uma frase que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, traduz uma declaração hebraica que enfatiza o esforço ou a dedicação de alguém em procurar a conhecer o Senhor. O povo de Deus se afasta de Deus. Oséias chamando a atenção para que o povo, separado por Deus, voltasse e começasse a conhecer o Senhor. Você conhece a Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus? Como é que você pode dizer que Ele é seu Deus se você não o conhece? Não é para isso, fazendo uma analogia aqui, um paralelismo entre um namoro, um noivado e um casamento. Para que as pessoas começam um namoro? Para que elas começam um namoro? Não é para conhecer a outra pessoa? Aí vem o noivado, vem o casamento, e se acha que diante do casamento, depende do interesse, o tempo que se passa, nós ainda não conhecemos direito a outra pessoa. É necessário convivência, é necessário estar junto, convivendo, relacionando com essa pessoa, e ainda assim nós erramos. E com Deus? Aí é que eu falo, quanto tempo eu e você gastamos com Deus? Quanto tempo eu e você paramos para meditar na palavra de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo? Quem é Deus para você? Ah, Deus é um Deus lá no céu, eu estou aqui na terra, e Ele abandonou todo mundo. Vai nessa. Vai nessa. Nós contamos uma bênção aqui, a respeito da escolinha lá das crianças, que na quinta-feira teve um evento lá e parou de chover exatamente no momento que as crianças estavam fazendo a apresentação. Houve uma série de erros da parte deles lá, porque não planejaram chuva, não planejaram um lugar coberto para os parentes que estavam ali, os pais e parentes das crianças, etc e tal. Tudo bem, mas Deus foi misericordioso. Deus foi muito misericordioso ali. Depois, não, foi um acaso. Foi sei lá, foi qualquer coisa. Você quer querer dessa forma? Tudo bem. E se você não amanhecer amanhã bem, e precisar ir para o médico, e chegar lá e descobrir que a sua doença é uma doença incurável, e que você poderia ter pouco tempo de vida, será que é por acaso também? Será que é alguma coisa que você fez ou deixou de fazer? Alguma comida errada? Nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos. Então a gente precisa parar e pensar verdadeiramente que esse Deus que você talvez não conheça, Ele existe. E por mais que a ciência ainda não conseguiu provar e nunca vai provar que Ele não existe, ela sempre fala em teorias. Todas as teorias que até então têm sido demonstradas no passado, elas estão sendo derrubadas no presente. Estão sendo derrubadas, porque teoria não é verdade. Teoria é uma coisa que tenta explicar. Mas um teórico diz uma coisa, o outro diz outra, um terceiro diz outra coisa. Sempre tentando dar uma desculpa, mas nunca aceitando a realidade da coisa. E aqueles que realmente aceitam a realidade da existência de um Deus criador e soberano sobre todas as coisas, são criticados, são, como diz a palavra da moda agora, são lacrados. São lacrados. Por quê? Porque não, a palavra dele não tem mais valor. Até ontem ele era um excelente cientista, porque hoje ele entendeu que a ciência o levou a crer em Deus, ele passou a ser o pior cientista, passou a ser a pior pessoa. E o mesmo sucesso que ele tinha antes, palestras e tudo mais, aquela coisa toda, grandes auditórios ouvindo as besteiras que ele falava, hoje ninguém mais chama ele. Porque hoje o que ele fala para o mundo é besteira. Eles desprezam o conhecimento de Deus.
Então, o povo quer prosperidade, o povo quer alegria, o povo quer viver sua própria vida. Não é errado você ter prosperidade, ter alegria. Uma palavra que conforte o seu ego. Isso, uma palavra que conforte o seu ego, isso mesmo, que conforte o seu coração naquilo que ele mais quer. Hoje todo mundo quer pensar em se viver bem, ser feliz, né? Tá aí a virada do ano, né? Todo mundo vai, festeja, celebra, né? Que seja um ano bom, um ano próspero, feliz ano novo, aquela coisa toda, como se o ano virasse e o mundo não tivesse alguma mudança, né? O mundo continua da mesma forma que é. João capítulo 17, verso 3, Jesus Cristo desafiou o povo da seguinte forma: e a vida eterna é esta. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como as pessoas não querem conhecer a Deus, muito menos a Jesus, eles falam que vida eterna não existe. A vida é só essa que nós vivemos aqui. Eles descaracterizam de todas as formas, de todos os jeitos, a vida espiritual. Quer fazer isso? Seja sincero no seu coração. Quando você vai deitar à noite, você sente aquele vazio, aquela depressão sem causa, sem razão. Comece a perguntar para Deus: se o Senhor existe mesmo, comece a me mostrar. Comece a questionar você mesmo no seu conhecimento, na sua vida, e você vai ver que Deus vai se revelar a você, e você vai acabar conhecendo esse verdadeiro Deus. Comece a se questionar. Quando aquela depressão vier, por que eu estou assim? Qual a razão disso? Quando aquele sentimento de angústia aparecer depois de uma festa, você foi para a balada a noite toda, brincando, bebendo, conversando, etc, vai para casa, dorme, quando você acorda, e aí a festa acabou, a brincadeira acabou, aí a realidade vem. Feliz enquanto tem festa, e quando acaba a festa? A palavra de Deus nos promete que no céu vai ter uma eterna festa, vai ser eterna alegria, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá nada. Mas o único meio de ir ao céu é essa aqui. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Porque Deus falso está cheio por aí. Todos eles tiveram existência, tiveram nascimento, tiveram morte, foram profetas, foram pessoas que tentaram revolucionar o seu meio de tal forma, com filosofias, com conhecimentos, com palavras de sabedoria, mas não é um Deus verdadeiro, um Deus eterno, sem começo de vida e muito menos sem final, porque Ele é eterno. Nossa mente infinita, fraca, falha, até é difícil entender quem é esse Deus eterno, que não tem início e também não terá fim, porque Ele é eterno, um Deus que criou todas as coisas, criou, simplesmente pelo fato de falar, haja luz, e houve luz. Ele foi falando, as coisas foram acontecendo. O milagre do nascimento de uma criança, vocês já viram como que se dá a fecundação de um óvulo, a transmissão do DNA dos pais para aquela criança, numa pequena coisinha do nada? A ciência não consegue reproduzir isso. Ela pode até tentar fazer inseminação artificial, uma série de outras coisas e tudo mais, mas a reprodução científica de um ser ela não consegue, por mais que tente. Ela não vai conseguir transmitir o caráter de uma pessoa, o DNA de uma pessoa, se não existe a pessoa. Vai criar um DNA. Ela pode mexer lá no DNA para que a criança seja loira, ou seja morena, ou o olho seja verde, azul, marrom, preto, etc. A ciência está fazendo isso. Ela consegue alterar as características genéticas de uma pessoa, de uma criança, mas ela não consegue gerar o caráter, o DNA daquela criança que vem do pai e da mãe. Ela não consegue. Se não houver um doador, não vai ter DNA, não vai ter.
Eles podem alterar, mas não vai ter. Não vai ter. Então, meus queridos, devemos entender que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Em nenhum lugar de toda a história deste mundo houve alguém que ressuscitou a si mesmo. Aí tem as desculpas, né? Não, ele não morreu, não, isso, aquilo outro, né? Tentam descaracterizar a morte de Jesus, mas só que eles esquecem que aquela espetada que o soldado deu no lateral do peito dele, onde saiu água, sangue coagulado já, aquilo era clara evidência de morte, clara evidência de morte por asfixia, por sufocamento, que foi essa uma das causas da morte, se fosse dar um atestado de óbito, né, para Cristo, além das outras, muitas outras, né, foi a asfixia, porque o fato de estar aqui assim, asfixiando, prendendo a sua garganta, não podendo respirar, né? Aí nós temos isso, e as pessoas entendem ou tentam desviar a verdade, não, porque não sei o que, os discípulos roubaram o corpo de Cristo, porque ele estava vivo, e enfim, as histórias vão por aí, vão longe. Tudo bem, quer acreditar nessas histórias, acredite, mas seja sincero no seu coração, pergunte se isso é verdade para você mesmo. Que base científica teriam para falar isso? Que base? As pessoas podem negar a existência de Deus, mas com base científica, tá? Se a própria ciência não consegue negar. 2 Pedro, capítulo 1, aliás, 2 Pedro todinho, o verso-chave da 2 Pedro é conhecimento de Deus, é conhecendo. Mas nós vamos ler 2 versos, capítulo 1, verso 2 e 3. Graça e paz vos sejam multiplicadas, ao que Pedro fala para o povo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Certo? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos conheceu, nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento dele, que nos convocou, por intermédio do pleno conhecimento dele, que nos convocou para a sua própria glória e virtude. O que diz ali? Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pleno conhecimento. Se você entendeu a mensagem de salvação, foi porque você conheceu a Ele. Você buscou, você se interagiu, perguntou, eu quero conhecer. E esse conhecimento é só seu, não é meu. O meu é meu, eu posso falar, mas é você que tem que buscar e conhecer. Então, primeiro ponto nós vimos aqui, conheçamos. Segundo ponto, prossigamos. O prosseguir, da ideia de persistir, é de continuar fazendo aquilo, é você não só conhecer, não é continuar estudando. Eu falei no começo, quanto tempo eu e você gastamos estudando a palavra de Deus? Porque paramos. Começamos novamente agora a nossa escola dominical, pela manhã. Quantos têm lido, estudado a revista? Não é para mim não, é para você conhecer mais, saber mais do assunto. Porque eu posso chegar aqui e falar da toda a lição, tal, e você só ouvir. Ah é, legal, bacana, bonito. Ah é assim, Você tem estudado? É para você, não é para mim. O conhecimento é o que ninguém pode tirar de ninguém. Você pode tirar de tudo de mim, tudo. Mas até minha vida você pode tirar. Mas o que eu conheço, o meu conhecimento, isso não passa para ninguém.
Ainda que eu venha escrever livros e mais livros, não vai passar para ninguém. Não vai, o conhecimento que cada um tem é seu. E você morre com ele. É seu. E a vida eterna é essa, que conheça Jesus Cristo, a Deus único, a Deus único, né? Nossa, estou até confundindo aqui o verso. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhece a Deus? Você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Ah, sei sim, agora vamos comemorar o Natal. Faz um presépio, aquela coisa toda, criancinha, árvore de Natal, enfim, aquela brincadeira toda, que não tem valor espiritual nenhum, apesar que aquilo começou tudo fruto de paganismo. Hoje não tem símbolo nenhum para nós, a gente não vê símbolo atrás daquilo lá. Mas Jesus não está num presépio, num berço de madeira não, de cocheira, com comida, palha, aquela coisa toda. Jesus está vivo. Então, João 8,12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz é aquilo que ilumina. Se você seguir a Jesus, você vai ver o conhecimento que Ele vai te dar. E agora eu quero que todos abram a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos ler do verso 1 até o 21. E vamos encerrar por aqui. Efésios capítulo 5. Capítulo 5. Verso 1. Verso 1. Certo? Efésios 5, verso 1. Portanto, Paulo está falando aqui, escrevendo aos Efésios, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como Cristo também nos amou, e se entregou por nós, e deu como oferta, se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício, como aroma suave. Verso 3. Entre vós não deve haver sequer menção do que? Imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois estas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graças, porquanto podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Verso 6, ninguém vos engane com palavras destrutivas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Verso 8, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. 9, portanto, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois, 12, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois abundantemente tudo torna visível diante da luz. 14, por isso é que foi dito,
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. 15. Portanto, estais atentos para com o vosso procedimento, não sejam semelhantes aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. 17. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender com a vontade do Senhor. Com a vontade do Senhor. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. 20. E cotidianamente dando graças por tudo que Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você vai continuar lendo? Você continua lendo, você vai ver aqui as orientações agora sobre o procedimento das esposas, depois dos maridos, depois dos filhos, depois dos pais. Então, meus queridos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O profeta desafiava nós, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a palavra de Deus, os discípulos, os apóstolos, continuam desafiando a nós. E hoje, a palavra é tão viva para nós hoje, que ela não muda. Conhecimento de Deus é que o ser humano precisa, é que o mundo precisa, é que eu e você precisamos cada vez mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua atenção. Você que chegou até o final, que Deus te abençoe e que você possa realmente entender qual é o propósito de Deus na sua e na minha vida. Temos aqui o Valdir, né? O Valdir está conosco, né? Deus abençoe, meu querido. Quem mais está aqui? Só o Valdir, né? Valmir, eu falei Valdir, tá certo, Valmir. Muito obrigado, meu querido. Esteja com a gente nos nossos próximos eventos. Estamos pensando aqui em fazer o nosso Natal domingo que vem, é isso? Domingo que vem? Não, outro domingo. Dia 22. Só que não mais pela manhã, fazer à noite. Há uma conversa aí, não sei se nós fazemos a nossa celebração de Natal no dia 22 à noite. Vamos conversar e acertar, e depois a gente informa se for acertado dessa forma, tá? Então, tem prós e contras, vamos ver o que fica melhor para todo mundo, porque a gente vai ter nossa celebraçãozinha, nosso jantar, se for à noite é jantar, se for de dia é almoço, enfim, o importante é que nós celebramos nosso Natal, não Cristo nascido como criança, mas Cristo vivo como Senhor e Deus da nossa igreja. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Sim, Lúcia? Deixa eu encerrar aqui? Tá bom, então, Cauê, encerra para nós aí, já que já não encerrou. Então, agora